Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo minucioso do capítulo 3, a partir do parágrafo 13, ok? Algum voluntário para fazer a oração inicial? Pois não, irmão. Oremos. Pronto. Vê se tem um voluntário para o final também, tá bom? Oremos então. Amém. Glorioso e Santíssimo Deus, mais uma vez, nesta manhã, Senhor Deus, do primeiro dia da semana, estamos aqui na Tua presença para que o Senhor, a cada dia, Senhor, venha nos conduzir aos Teus pés, no Teu santo e poderoso caminho e derrama sobre nossa vida Teu Espírito, para que possamos a cada dia ser mestrado conforme a Tua vontade, orientado conforme o Teu querer, para que o nosso desejo, Senhor Deus, seja para contigo. E assim possamos nos colocar nas tuas mãos para que a nossa salvação seja garantida. É o único que pode, Senhor Deus, nos levar às alturas, nas coisas celestiais, os pensamentos dos céus, para que nossa vida seja renovada dia a dia, momento a momento. Seja com cada um, Senhor Deus, que está aí nesse momento, ouvindo essas mensagens, participando dessas mensagens, e também os que vão chegando aos poucos, Senhor Deus, que o Senhor continue derramando um beijo especial sobre o teu povo, aqueles que te buscam de espírito e verdade. Ajuda-nos, capacita-nos e dá-nos o teu poder pelo nome do teu Filho amado Jesus, o Messias prometido, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigada, irmão. Louvado seja o Eterno. Estamos lá então, só relembrando que no parágrafo anterior, no parágrafo 12, no anterior, falou ali que na primeira era importante a gente lembrar porque é história e a história confirma a profecia, né? Então, no parágrafo 12 diz assim: na primeira metade do século IV, o imperador Constantino baixou um decreto tornando o domingo uma festividade pública através de todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos, olha isso, hein? E honrado pelo cristianismo. Era a política do imperador unir os interesses conflitantes do paganismo e do cristianismo. E isso vem até os nossos dias. Aí segue dizendo: ele foi persuadido pelos bispos da igreja a fazer isso, os quais, movidos pela ambição e a sede de poder, olha, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos quanto por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos. Olha como a coisa foi, né, arrumada para dar certo. Observa. E isso promoveria aceitação, fazendo assim prosperar o poder e a glória de quem? Da igreja. Mas, conquanto os cristãos fossem gradualmente levados a observar o domingo como tendo certo grau de santidade, eles ainda tinham o verdadeiro sábado como dia do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Então, observe que é só para relembrar, tá? Que foi sorrateiramente. E algo que é muito importante, quando a gente vai para Daniel 7:25, e diz que o poder trataria em mudar os tempos e a lei, tem versão que fala as festas e a lei, por aí vai, mas independente mudou tudo. Quando a gente tem em mente, e como eu já falei também, só para frisar, o domingo, 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 o único dia na Bíblia que tem nome definido é o sábado. Os restantes dos dias é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e até o sexto dia é identificado como dia de preparação.
Para quê? Para o sábado. Então, até isso, quando foi mudado, quando foi pisado, faz com que a gente vá aceitando, inclusive entender e praticar. Mas pratiquem mesmo, que eu fico me policiando. Eu, Soninha, Miriam nem tanto. Miriam é mais acostumada, mas eu, Soninha, Célia, a gente fica se policiando. Quer dizer, a gente fala: quarta noite, quinta noite, não. A noite de quarta já é as primeiras horas de quinta, entende? Então, por quê? Porque isso faz com que nossa mente vá aceitando, como eu falei, o culto que era oferecido no domingo à noite, vai mudar para domingo de manhã, que diferença tem isso? Nenhuma, na minha mente já aceitou. Mas se eu tenho em mente que este culto de domingo à noite, entre aspas, não é o domingo, à noite já é as primeiras horas da segunda, do primeiro dia da semana, não é nem da segunda, é do segundo dia da semana, entende? Então, quando muda, a gente presta atenção. Por que que eu estou falando isso? Eu procurei, não encontrei, mas quem tiver em casa, a lição do penúltimo trimestre do ano passado, a lição número 13 do penúltimo trimestre do ano passado, eu não lembro nem o título. Procurei, não achei. Na parte da lição que fala sobre a ressurreição. E aí, na hora de falar ali sobre a ressurreição, se eu não me engano é a 13, lição 13. Aí tem lá, né? E no sábado descansaram. E o que que a Bíblia diz? Lucas, Mateus, no finalzinho fala assim: e no primeiro dia da semana. Só que na lição já não falava no primeiro dia da semana. Já estava assim. E no domingo. E aí, eu não sei se Cris estava aqui, Cris era da minha classe no dia, aí quando foi lá na hora de passar, eu falei: "Sim, como é que está escrito aí? No domingo as mulheres foram ao sepulcro", e no domingo 2 ou 3 vezes citado. Aí eu falei: "Gente, isso aqui está certo. Como é que está escrito na Bíblia?". Aí teve gente ainda que repetiu: "No domingo está", é domingo mesmo? Vamos lá, vocês esqueceram? Vamos lá na Bíblia. Abre aí, o que está escrito? E no primeiro dia da semana, então, aqui para ser fiel na lição não tinha que estar escrito: "E no primeiro dia da semana as mulheres foram ao sepulcro", porque está domingo. Aí todo mundo ficou assim: "É, eu nem tinha percebido, eu não tinha percebido", entende? Então assim, é sorrateiramente, e nós não estamos percebendo. Não foi de uma vez só não, está sendo todos os dias, uns aos pouquinhos. Tá bom? Fiquem só atentos ao que vocês têm em mãos, peça a oração, mas deve ser aquele hino: "Abre, Senhor, os olhos meus, abre meu ouvido, Senhor, minha boca também, para que eu possa falar as verdades daquele que nos chamou da treva para o quê? Para a sua maravilhosa luz", tá bom? Essa é a nossa missão. Então foi só para agregar aqui para a gente dar continuidade. Vamos lá. Parágrafo 13. Santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto Vai mandamento. começar agora. O arqui-enganador não havia Pronto. terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob sua bandeira e exercer o poder por intermédio de seu vigário, o orgulhoso pontífice que pretendia ser o representante de Cristo. Por meio de pagãos meio convertidos, ambiciosos prelados e eclesiásticos amantes do mundo, realizou ele seu propósito. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios aos quais do mundo todo concorriam os dignitários da Igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Destarte, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico, relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. Olha isso.
é do judeu, é para os judeus. Hoje a gente não ouve no nosso meio em relação ao sábado, não, né? A gente ouve em relação a outras coisas. É do judeu, foi para o judeu, mas lá fora dizem que o sábado foi para o judeu. Então a gente percebe que falta esclarecimento, falta visão, falta ter os olhos abertos. Por quê? Porque na história desta terra, quando o sábado foi instituído, no sétimo dia, lá no Éden, né? Lá no Éden, após a criação, Gênesis 2, de 1 a 3, diz que o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. E ali era a raça humana, era Adão e Eva, não era judeu, né? Então a gente percebe que falta realmente entendimento. Mas o fato é, ó, em quase cada concílio, o sábado que Deus instituía era calcado um pouco mais, enquanto que o domingo era semelhantemente exaltado, entende? Aí vem de novo, ó, domingo. Por quê? Porque eles estavam fazendo como um dia de culto, de adoração. Isso é que está o perigo, tá? Por isso a gente tem que praticar. Vou dizer para vocês, não é fácil, mas pratiquem. Primeiro dia da semana, nos grupos de vocês, onde vocês estiverem conversando, pratique, porque isso ajuda a despertar. Eu só percebi na minha classe, quando eu comentei, que ninguém tinha observado, mas eu já tinha percebido, por quê? Porque os meus olhos já estavam sendo abertos em relação a isso. E outras coisas, né? Mas eu digo assim, para ver que na lição lá tinha Lucas tal, e no domingo, não, não é no domingo. Elas foram no primeiro dia da semana. Então, pratiquem isso. Isso ajuda a despertar. Não é uma coisa irrelevante, não. É relevantíssimo. Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo. E aí, agora vamos ouvir o parágrafo 14 e depois a gente vai para os slides. O grande apóstata conseguira exaltar-se contra tudo o que se chama a Deus ou se adora. Isso. Ousara mudar o único preceito da lei divina que inequivocamente indica a toda a humanidade o Deus verdadeiro e vivo. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra e por isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para a memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o homem. Destinava-se a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforça-se por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestarem obediência à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como o Criador. Eu ouvi uma certa época, não lembro de quem, e a pessoa falou assim: hoje, né? Enfim, existe ateu porque o sábado foi esquecido. Porque se o sábado tivesse sido até hoje, né, claramente anunciado, quando a pessoa visse lá, ó, criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e no sétimo dia descansou, portanto abençoou o sétimo dia, o dia do sábado, e o santificou. Ali fala do Criador, todas as suas referências. Então, se este mandamento não tivesse sido apagado, o ateu ele não ia existir, porque ele ia ter certeza que existe um Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há. E aí, quando apaga isso, é exatamente aqui, ó. Satanás esforça-se para desviar os homens de sua fidelidade. Estou lendo o finalzinho do parágrafo 14. A sua fidelidade a Deus e de render obediência à sua lei. Portanto, ele concentra seus esforços especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como Criador. Isso é uma triste realidade. Muito bem, vamos aqui para os slides para a gente pegar alguns detalhes que
passou e a gente não percebeu. E é interessante também, vou falar com vocês, espera aí, aqui, pronto. É que alguns de vocês do grupo, além de participar aqui da sala, assiste novamente depois, né? Em algum momento, estuda aqui o vídeo que a gente bota. E aí manda para mim assim, eu não tinha percebido isso, mesmo participando na hora, mesmo lendo, e aí depois que a gente vai ouvir novamente, tem coisa que eu não tinha percebido e tal. Então, a importância da gente buscar por nós mesmos. Não fiquem só com isso aqui. Não façam desse momento o seu momento com o eterno. Busque, vá, pegue cada coisinha dessa aqui, cada parágrafo que tem uma citação bíblica e abra a Bíblia na hora, leia, reforce, porque é importante. O testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, é para confirmar a veracidade da Bíblia, tá? Então, façam isso, busquem. Mas vamos lá. Parágrafo 13 e 14, que a gente acabou de ouvir. Dentro do contexto histórico, fala da supremacia do engano. O objetivo de Satanás, qual era? Congregar sob sua bandeira, levantar o seu dia, o dia do sol, Sunday, domingo, tá? Até isso, para ficar casado, por quê? Porque eles tinham o costume já de adorar no dia do sol, de adorar o sol, na verdade não é nem no dia, de adorar o sol, venerável dia do sol. E aí o que que acontece? Trouxe isso, né? Trouxe a ideia do domingo, não é nem primeiro dia da semana, isso foi esquecido. Então, aqui a gente vê que o objetivo era esse, conseguiu, está conseguindo, mesmo dentro de como é que eu posso dizer, de um povo que foi levantado para fazer o contrário. Ele desejava exercer domínio sobre o mundo cristão, por meio de um vigário, que pretendia representar o Messias, mas na prática usurpava sua autoridade. Entende? Porque aqui é um representante, que é o representante, mas na verdade ele estava se engrandecendo, botando esse como representante, mas ali ele estava tirando a autoridade. Entende? Espera aí que alguém comentou alguma coisa aqui, eu só vi a sombrinha. E o foco de Satanás é o mundo cristão. Sim, sem dúvida. Tanto é que ele entrou, né, no meio, sorrateiramente, infiltrando coisas no culto. Lembra lá, capítulo 2? Infiltrando, colocando, agregando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Fala, irmão. Se o povo de Deus que se chama pelo seu nome, ele procurar ser fiel nesses últimos dias, vai debater diretamente com a instituição. Por quê? Porque nós temos que aprender a colocar em nossa mente que é primeiro dia de semana, como a irmã está dizendo aí. E o costume de botar o domingo, 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 as pessoas vão se acostumando com isso, vão se habituando e não querem mais, sabe? É como a senhora falou, que é sorrateiramente, se possível, os próprios eleitos. Uhum. Então, se nós hoje pregar de uma maneira correta, como está na Escritura, primeiro dia da semana não existe domingo, pode ter certeza que a própria instituição vai querer expulsar esses irmãos de dentro da igreja. Isso vai fazer falta? Não, porque a gente está correndo para Deus, não para o mundo. Porque o mundo, sabe, é o que está atacando a igreja, a direção da igreja de Deus, para destruir a igreja de Deus. É isso que Satanás está querendo. Então, estão colocando pessoas lá que não têm mais conhecimentos como deveria ter os antigos. Quando a gente mesmo aceitamos, há 40 e tantos anos atrás, quando eu conheci a igreja adventista, era totalmente diferente. Quem falava assim praticamente no domingo? Não, era o primeiro dia da semana. Hoje não, o domingo está instituído dentro da instituição
E todo mundo só pensa em defender o domingo como um dia, porque já foi a ressurreição de Cristo. Aí Satanás colocou na mente dos irmãos que habituaram, e hoje é o domingo, não é o primeiro dia da semana. Lembra-te Então, de um dia de sábado para santificar. Esse a gente não pode esquecer nunca. uhum. E É por isso, principalmente, pode falar, ah, irmã. é por isso que eu gosto de lembrar que quando a gente lê aqui Êxodo 20, a partir do verso 8, diz: lembra-te do dia do sábado. Lembra-te. Será que essa lembrança não é para nós? Estamos esquecendo de lembrar que é o dia de adoração, que é o dia onde foi abençoado e santificado desde o Éden. E uma coisa que, rapidinho, amiga, uma coisa que o irmão falou, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é o fiel. A igreja de Cristo é aquele que for fiel. Por quê? Porque quando ele aparecer nas nuvens dos céus, a igreja que ele vem buscar são os fiéis. Ele não vem buscar a denominação A, B, C, D. Eu demorei para entender isso, mas hoje eu tenho esse entendimento de que houve sim um povo que foi escolhido, levantado, como a gente conhece bem a história de como surgiu, né? Surgiu para trazer de volta pilares que eram importantes, tanto é que toda a história a gente vai ver aqui, inclusive no estudo desse livro, que veio ali os reformadores, até que houve a decepção, e aí voltaram para a Bíblia, e o sábado foi restabelecido, porque havia sido esquecido. Então, quando a gente chega nessa conclusão de que faz parte, de que foi levantado desde o início, Israel foi levantado para quê? Para mostrar às outras nações que existia um Deus único, um verdadeiro. Só que esse povo que foi escolhido para essa missão falhou. Então, a igreja hoje são os fiéis que pregam a verdade, que vivem a verdade de fato. Tá? Isso aí a gente não pode esquecer. E é esse povo, essa igreja, né, corpo de Cristo, haverá um só rebanho, só pastor, que ele vem buscar. Fala, amiga. Então, bom dia para vocês. Shalom. Então, pegando aí o pensamento do irmão Leno, tá? Queria mais uma vez reforçar uma questão. Entender o pensamento do outro. Percebe que quando a própria palavra do Senhor diz que Satanás ele usaria de prodígio, que, se possível, enganaria até os próprios eleitos, eu creio que na nossa jornada cristã a gente pensou sempre assim, e talvez venha também a acontecer, né? Os milagres, os prodígios sobrenaturais. Mas ele foi de uma forma progressiva, muito sutil, sagaz, e ele enredou as pessoas numa fé, num entendimento com relação ao domingo, gente, que de fato até os próprios eleitos no seu líder, exalta por ser o dia da ressurreição. E aí é onde está aquilo que a serva do Senhor disse em Primeiros Escritos, na página 256, que muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham experiência das duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isso e seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo estava ali apontando para o lugar santíssimo. E aqueles que tinham tido a experiência nas mensagens passadas, que é a primeira e a segunda, reforma, sair do sistema babilônico, tá? Se purificar de tudo isso, estavam ali a apontar o caminho para o santuário celestial. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão. A primeira coisa de nós é tirar da nossa mente que, de fato, Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana, nem com o nome domingo. Houve uma data, houve um tempo profético. E ninguém se comemora morte, nem ressurreição, nem nascimento em dias semanais. Então, quando até a gente ter essa consciência, a gente é a forma da gente derrubar
diante de um tribunal, não é? Essa tese teológica, porque isso é uma tese teológica, tá? Que convence as pessoas. O mundo cristão defende essa tese. E, de uma certa forma, quando você olha o pensamento do outro, com uma certa razão, afinal, a ressurreição de Jesus nos dá o que? A certeza da nossa ressurreição. E é um dia não para ser demonizado. Olha a narrativa, tá? De um teólogo adventista, mas sim para ser o que? Celebrado. Como você derruba um negócio desse? Entendeu? Então é preciso que a gente também tenha essa consciência, né? E isso comece a ser também tirado, ou seja, purificado da nossa mente. Que o Messias, ele ressuscitou num dia na qual foi profetizado através de quê? Das suas festas, da sua festa. Qual a festa? Páscoa, primícias, né? Páscoa com exámeos e primícias. Ali estava tipificado o que ia acontecer e no tempo determinado, ele, como diz, essa profecia se cumpriu. Ele morreu numa Páscoa e ressuscitou no dia de primícias. E houve uma data. Qual foi a data? Ele morreu no dia 14 do mês de Abib e ressuscitou no dia 16. Aí você consegue derrubar essa tese teológica, entende? Mas, do contrário, é óbvio que para nós, tá, na nossa crença, o Shabat, ele é o Shabat, ele é o dia do Senhor, é o dia realmente para ser, é o dia santificado, é o feriado do Senhor, é o dia de festas. Quando você vai lá em Levíticos 23, você vai ver que o Shabat é um dia de festa, tá? Não é o primeiro dia da semana. No entanto, Satanás pisou nisto, pisou na sua festa, no seu feriado e trouxe o domingo. Então, é necessário uma compreensão para que a gente possa aí realmente, de forma, como diz, bem consistente, derrubar essa tese teológica. Por quê? Porque isso está permeando no nosso meio, inclusive as pessoas estão achando que, de fato, não tem problema, vamos também, né? Já derrubou, não, isso já faz parte de todos, porque até o próprio Adventista, desde quando eu me tornei Adventista, ele sempre guardou o sábado e o domingo. Quando eu me tornei Adventista, tinha uma empresa e eu funcionava de segunda a sábado. Quando eu me tornei Adventista, eu passei a funcionar de domingo a sexta para atender alguns clientes. O Adventista, que na maioria eu dava emprego, não queria trabalhar no domingo. Então, isso já é uma cultura, já é implantado. E para você derrubar tudo isso, é preciso trazer as pessoas para o tempo do eterno. É por isso que tudo acontece no santuário, que aqui o anjo aponta, né, para o Santíssimo, e os que viveram a experiência, ou seja, se purificaram de tudo isso, viveram a experiência a reforma do primeiro anjo e saiu do sistema, estava para apontar para o santuário. Porque quando a gente entender que os tempos determinados, né, tipificados no santuário, a gente entender muito bem tudo isso, aí sim nós teremos, como diz dentro de um tribunal, os argumentos lógicos e efetivos para derrubar essas teses teológicas que permeiam hoje no meio do próprio povo de Deus, o povo eleito. Mais uma vez, eu repito o que eu falei ontem. Vamos preparar esse material e fazer uma vigília, um sábado aí o dia todo, para a gente estar estudando isso, porque isso tem que estar no conhecimento nosso e principalmente para a gente ter respaldo bíblico para poder explicar e levar essa luz a outros. Isso é essencial para essa verdade. Então, vamos orar por isso, tá? Para que a gente prepare tudo e faça uma vigília para a gente estar dedicando a isso, que é necessário, é a nossa necessidade urgente, é entender a essência do tempo. Fala. É tão sério que esses dias eu estava assistindo um debate entre um rabino, que eu sempre gosto de ver o pensamento do outro, né? Porque é o pensamento, isso é liberdade de consciência, né? Assim como nós
lutamos por ter a nossa, todos também têm, e a gente respeita, né, como diz assim, se não vai a modelo do próprio Messias, ele não invadia a mente de ninguém, ele pregava as verdades sem forçar ninguém a aceitar as verdades. É simplesmente usando o que a liberdade de escolha, né? Escolher-se, venha, segue-me. Então, mas a gente observando o pensamento do outro, os próprios rabínicos em algumas linhas, né, rabínicas, eles defendem que o Shabat é para os judeus, para os judeus, não é obrigatório para os gentios, a não ser que entre na aliança. E aí vem outros problemas teológicos, né? Que é a aliança dada a Israel e agora o cristianismo é outra aliança, existe também essa separação. Então, é preciso entender o que o outro pensa para que a gente também possa, dentro dessa questão em defesa da nossa fé, chegar lá no ponto, entende? Chegar exatamente no ponto. Muito bem. E a defesa da nossa fé não é defender rótulo, nem CNPJ, nem instituição. A defesa da nossa fé tem que ir para o está escrito, para o assim diz o Senhor, porque isso é que vai fazer a diferença, tá? Isso é que vai trazer a verdadeira luz. Então, a gente está vendo hoje aí uma luz que está sendo desenterrada em relação a muita coisa, inclusive a questão oriental, como um sinal do fechamento da porta da graça que os pioneiros criam, mas eu não vou entrar nisso agora, não é o assunto, para vocês perceberem quanta coisa tem que precisamos buscar, aonde no está escrito. E quando a gente vai para o está escrito, a gente se surpreende que estava todo o tempo tudo lá, mas a gente ficou acostumado a sentar, a se alimentar com o assim diz o palestrante, o pregador, o pastor, o sei lá o que for, e não ia buscar. Fala, amiga. Só mais uma coisa no livro Eventos Finais. Diz assim, olha, os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra do Eterno, alimentando-se dos ensinos do Messias e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que hão de alcançar o coração do que as ouvirem. Qual relâmpago traz-lhe-á o Eterno à memória, justo quando for necessário o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina. E eu creio que eu nem preciso comentar isso aí. A citação aonde, amiga? Bota aí depois. Eventos finais, que Página capítulo. 60, página 61, terceiro parágrafo. Mas fala aí qual é o subtítulo, que às vezes a numeração é diferente do outro. É a vida devocional do remanescente. Pronto, tá aí uma grande citação. Fala, irmão. E é Conselhos sobre a Escola Sabatina, foi tirado, né? Do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. Ok. O importante, é importante a gente saber que nós temos não que mudar, mas voltar. Exatamente. Essa é a ideia. Porque Muito bem. o que você aprendeu de verdade é aquilo que lhe tornou um cristão, um servo em Uhum, Cristo. uhum, Aí a Bíblia fala que nós esperamos por uma pátria superior. É só um exemplo, não estou dizendo que isso aqui uhum, é pátria, mas quando a Bíblia retrata que a gente esperamos, desejamos, é porque está em nosso íntimo, em nossa vida. Deus uhum, colocou Adão e Eva num jardim esplendoroso, onde ele tinha que. Ali era a morada dele, ali era o encontro dele com o próprio Deus, todos os dias, e ele se afastou dali, foi expulso dali, foi tirado dali. uhum. Mas o desejo do coração dele era voltar. E hoje nós temos que aprender, ter em nosso coração o desejo de voltar às verdades que nós aprendemos logo quando nós, no início, foi implantado em nosso coração. Voltar, E porque só a gente vai estar no caminho reto,
Porque se a gente assim mudar, não. Quem muda é quem não está com. Né? Quem está Sim, com a verdade sim, muda para outra coisa, muda. Mas nós não, nós temos que voltar para os princípios, que é a eternidade, o caminho dos céus, os pés de muito Cristo. bem. Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor: Permanecei-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. O conselho do Eterno é esse para mim, para você voltar aos marcos antigos. Muito bem. Então vamos dar continuidade, e o relógio não para. Ferramentas usadas ali, né? Os pagãos semi-convertidos trouxeram costumes e ideias do paganismo para dentro da igreja. Prelados ambiciosos e mundanos buscavam poder e influência, não fidelidade ao eterno. Hoje não é diferente. Hoje, como é que diz? A liderança, seja ela qual for, busca poder e influência mundana, não fidelidade ao eterno. Concílios religiosos, em vez de defenderem a verdade, rebaixavam o sábado e exaltavam o domingo. Isso foi progressivamente, chega até nós, tá? Chega até os nossos dias, os dias atuais. Como é que eu, conhecedor dos 10 mandamentos ali, lembra do dia de sábado, etc, eu estou rebaixando o sábado? Como é que eu estou rebaixando? Trazendo para o culto de adoração costumes mundanos, trazendo para o culto de adoração louvores não devidos, trazendo datas festivas. Então, rebaixar o sábado não é só dizer que o domingo é o dia que deve ser observado por causa da ressurreição. Não. Eu mesmo dizendo, achando, acreditando que eu estou guardando o sábado, estou rebaixando essa norma quando eu faço tudo isso. E pior, muitas vezes sem perceber. Ok? Resultado: o domingo, mas a misericórdia que faz com que não sejamos consumidos, né? E a Bíblia diz que o Eterno não leva em conta o tempo da ignorância. Só que hoje nossos olhos estão sendo abertos, tá? Vamos lá. Resultado disso: o domingo, uma festa pagã, lembre, domingo, o venerável dia do sol, uma festa pagã foi declarado instituição divina. Porque Cristo ressuscitou, é um dia para ser comemorado, festejado, é dia de alegria, etc, etc. O sábado foi tratado como relíquia do judaísmo e seus observadores amaldiçoados. Isso vai voltar a acontecer por quê? Porque os fiéis, tá? Não apenas que vivem a religiosidade, mas que estão buscando de fato viver a verdade, serão amaldiçoados no sentido de que serão culpados das pragas, etc. Isso aí a gente sabe. Então, a história vai se repetir, ok? Ponto 4. A mudança da lei de Arro. O papado se exaltou contra tudo que se chama Deus, é objeto de adoração. Tá? Em 2 Tessalonicenses 2:4. Atacou ao único mandamento que identifica Yahweh como Criador. Êxodo 20, de 8 a 11. Então, no passado, o papado pretendia ser o vigário de Cristo, o representante. Hoje, nos dias atuais, o mesmo título e função continuam sendo reivindicados não só por ele, mas por outros também que querem ou se intitulam boca de Cristo para as decisões a serem tomadas. No passado, concílios religiosos rebaixavam o sábado. Nos dias atuais, igrejas modernas ignoram, rejeitam, eu vou até acrescentar aqui que eu esqueci, e pisam no sábado, tá? Domingo foi exaltado como santo no passado. Hoje é dia de culto da maioria. Vamos botar de todos? Não, maioria mesmo, porque realmente ainda tem alguns que não, né? Então, muito bem. Da maioria, sem base bíblica.
O sábado foi visto como judaico e amaldiçoado no passado. Hoje é chamado de legalismo, coisa ultrapassada. No passado, a lei do Eterno foi alterada oficialmente. Nos dias atuais, muitos creem que a lei foi abolida ou modificada pelo Messias. Deixa eu tirar esse treco aqui. No passado, ênfase foi dada no poder humano e em tradições. Hoje, doutrinas são baseadas em concílios, credos e tradição humana. Vai observando, vai observando. As lições para o tempo do fim, dentro aqui desse contexto que a gente acabou de ouvir. O sábado é ponto central da controvérsia. Ele identifica o verdadeiro Yahweh como Criador, o verdadeiro Elohim como Criador. E por isso é o alvo favorito do inimigo. A exaltação do domingo, venerável dia do sol, é símbolo de autoridade humana sobre a divina. Uma substituição sem autorização bíblica. A união entre poder religioso e político sempre traz corrupção espiritual. Vou repetir. A união entre poder religioso e político sempre traz corrupção espiritual. Como nos concílios do passado e nos movimentos ecumênicos de hoje. Observe? De hoje, os movimentos ecumênicos de hoje. Vamos deixar as diferenças. Vamos nos unir nos pontos comuns. Para que falar de diferença? Vamos nos unir no amor. Mesmo com perseguição e desprezo, o Eterno sempre teve um povo fiel. A igreja do Eterno sempre foi fiel. Isso a gente viu claramente no parágrafo 1 do capítulo 2, onde fala ali o seu povo, sua igreja, a igreja apostólica, seus seguidores, os fiéis. Essa é a igreja do Eterno. A verdadeira adoração está em reconhecer o Criador e obedecer à sua vontade revelada. Que está onde? Na Bíblia. Não sei quantos já pegaram lá o material, o PDF, do estudo sobre as versões bíblicas. Falei ontem, vou repetir só rapidinho. Adquiram a Bíblia, King James Fiel. Vocês vão ver a diferença. Tá? É um investimento para a vida. E obedecer à sua vontade revelada, especialmente no quarto mandamento. A luta contra o sábado bíblico é, na verdade, uma luta contra a autoridade de Yahweh. Soninha está perguntando aí. Quem é o quê? Quem assistiu o vídeo que está lá no grupo? Pois é. Quem não assistiu, vai lá. Então, a luta contra o sábado bíblico é, na verdade, uma luta contra a autoridade de Yahweh como criador e legislador. O inimigo tem usado instituições, líderes e tradições para substituir a lei divina por mandamentos humanos. No entanto, o Eterno chama hoje um povo que permaneça firme, que adore aquele que fez o céu, a terra. Miriam compartilhou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ó, a mesma característica e pedido da mensagem angélica. Ó, adorar aquele que fez o céu e a terra. Agora está lá em Gênesis, em Êxodo 20. Reconhecendo o sábado como sinal da criação. Eu queria só voltar, deixa eu ver se já terminou aqui. Eu queria só voltar, porque também o tempo já acabou praticamente, para reforçar isso aqui que a gente acabou de parou no 14. Eu não esqueci aqui, deixa eu anotar aqui, senão eu vou me atrapalhar. Seguir do 15 amanhã, tá? Observa. Eu quero voltar com vocês aí, quem está acompanhando no livro, o parágrafo 10, para a gente entender
Isso aqui me chamou muita atenção, eu fiquei assim, impactada. Ainda mais com o vídeo, né? Aí você fica ainda mais, nossa, o que está acontecendo? Parágrafo 10. O espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para um desrespeito ainda maior à autoridade celestial. Satanás resolveu também mexer com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o sábado, o dia que Yahweh abençoou e santificou. E em seu lugar exaltou uma festividade observada pelos pagãos, como o venerável dia do sol. Essa mudança não foi tentada abertamente, não, foi aos pouquinhos, tá? Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado fora guardado por todos os cristãos. Eles eram ciosos da certeza, ou melhor, da honra divina e crendo que a lei do Eterno era imutável. Zelosamente observaram a sacralidade de dos seus preceitos. Observa agora. Satanás, porém, com grande sutileza, trabalhou por meio de seus agentes para levar a cabo seus objetivos. Para que a atenção, isso aqui me chamou muito, 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 muito atenção. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, que é o venerável dia do sol, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. Serviços religiosos eram feitos neste dia, contudo, ainda era ele observado como um dia recreativo. Ao mesmo tempo, o sábado era ainda zelosamente guardado. Então, observa que foi sorrateiro. E hoje está sendo trazido de volta como o dia da família, dia de você estar junto com os seus, dia de culto, entende? Amiga, vamos orar e preparar esse material para a gente em breve estar fazendo essa vigília para poder trabalhar em cima disso, tá? Porque muitos não participam da sala, mas assistem os vídeos, estão acompanhando. Fala. É isso. E observe assim que a ênfase aí no caso é, primeiro, ele é um dia festivo, ok? O que significa isso? É um feriado, nenhum trabalho, né? O princípio é esse. Hoje tem muitas pessoas que desenvolvem trabalhos, mas se a gente levar um tempo que a vida não era tão acelerada assim, tão capitalista como a gente vive hoje, de fato, domingo era um dia da praia, né? E ainda é, mas entenda, não tinha isso, se fechava mesmo, né? Todo o comércio e tudo mais. Isso é algo muito antigo, mas era o dia da missa, eu como católica, né? Dia da missa das crianças, logo quando eu cheguei para aqui com 9 anos de idade, às 9 horas da manhã, tinha a missa das 6 da manhã. Então, assim, e acho que ainda tem, não sei como é que funciona, mas eu creio que sim. Então, a gente vê que é um feriado, foi um feriado estabelecido. E aí, quando você volta lá para Levíticos 23, você vai ver os dias festivos do Senhor. Aí, Satanás, ele copiou tudo, né? Você tem as festas semanais, que no caso, né, domingo, que é o dia, né, de feriado, onde tudo se fecha, é um dia de recreação e tal. Então, a gente vai ver aí, você tem os dias festivos, ou as festas anuais aí, em cada época e dias de adoração a determinado santo. Não é? Você tem as festas anuais, que elas são a semana, que é a Semana Santa, é uma festa anual do catolicismo romano, entende? Então, faz o paralelo aí, que você vai identificar
como Satanás pisou nos tempos, e aí a gente tem que entender que os tempos designado o que isso significa, e pisou na lei. Entende? Daniel 7:25 se aprofunda nisso aí, fazendo esse paralelo, olhando culturalmente como Satanás rege o mundo e olhando culturalmente como o eterno guia o seu povo. Então, nós precisamos entender isso para buscar a viver dentro desse processo de purificação, que é exatamente, não é só o conhecimento e defender o sábado, é viver dentro, não é, do estilo de vida e cultura do povo que o Senhor escolheu para ser como seu representado por Israel. Então, não há separação. Tá? Continua sendo aquilo que ele deu para Israel, ele deu para o seu povo, e nós somos ligados a Israel por meio do Messias, tá? Amém. Fala, irmão. Abre o microfone. Isso. Nós vemos que no catecismo tem assim, guardar domingos e festas. Mas Satanás não quer que o domingo seja um dia de festa. Ele quer santificar esse dia diante do mundo. Então, é uma preparação para uma santificação. Então, quando às vezes a gente, como às vezes adventista relaxado, a gente acha que o domingo não indo contra a lei de Deus, nós podemos guardar e tal. Para ter uma noção, ontem mesmo, pela manhã, eu levantei, mas minha esposa, peguei aqui o motosserra, liguei o motosserra e fui ajeitar a cancela da minha irmã, no primeiro dia da semana. Uhum. Aí, depois a gente ajeitou lá e tal, ela agradeceu porque a gente foi lá fazer o serviço dela e tal. A gente foi para outra casa. Fomos armar uns armários lá da minha irmã que estava precisando botar na parede, a gente armou. Agradeceu porque a gente foi lá e fez isso. Então, se a gente se acostumar com guardar os domingos e festa, daqui a pouco a gente estamos santificando o domingo como se fosse o sábado, como se fosse o dia de Deus. E é nisso que nós devemos ter cuidado, cautela, porque nossa família não precisa de estar guardando domingo. Nossa família não precisa ficar fazendo festa, porque a alegria da família é qualquer dia. A gente pode ir numa praia, a gente pode ir no primeiro, no segundo, no terceiro dia da semana, dependendo da folga que a pessoa tem e o espaço que você tem fora do seu trabalho. É alegria, é um momento que você tem com seus filhos, com sua família, viu? E no sábado no floresta, tal, contemplar aquilo ali né, que Deus criou para nós, tudo isso. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai terminar santificando e não guardando como festas. E é interessante ainda, dentro do contexto das festas, fala, amiga, para ver se é o que eu ia falar. Só um minutinho. A gente vai entender que na Bíblia, o conceito de festa em hebraico, Hag, ela não se limita em momentos de alegria e celebração. É outra distorção que o diabo fez para esse termo festa, tá? A festa envolve, né, a celebração e alegria, mas também envolve um profundo significado espiritual e um chamado à reflexão. As festas foram instituídas pelo Eterno e eram ocasiões de celebração, mas também momentos de aprendizado, lembrança, de eventos históricos, ou seja, memoriais importantes, preparação para o futuro, porque envolvia o aspecto profético. E as festas eram usadas por um meio de ensinar variedades eternas ao povo de Israel e fortalecer sua relação com Deus. Esse é o conceito de festa bíblico, entende, irmãos? Então, é outra distorção. A gente hoje entende festa, porque o diabo até pisou nesse termo, para a gente entender que festa é tipo diversão. Não. Dentro do conceito bíblico, festa é um momento de celebração, é um momento que tanto que quando você vai lá em Levíticos 23, ele fala assim, olha, festas são convocações santas, são solenidades ao Eterno. Então, isso aí também precisa ser desmistificado na nossa mente. Olha quanta coisa a gente precisa aprender do Eterno, tá? Ser purificado. Verdade. Verdade. Era isso que eu ia falar, não exatamente nessas palavras, mas isso que eu ia falar quando o irmão falou em relação ao dia festivo ali. Mas eu quero encerrar com uma citação que o irmão também falou no início,
que está em 2 Crônicas 7, verso 14 e 15. Vou ler na versão King James, que diz assim: Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, observe, e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos ou dos seus maus caminhos, como diz outra versão, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Então, observa que existe uma sequência, existe uma condição para que os olhos do Eterno, os seus ouvidos estejam atentos à nossa oração. E que condição é essa? Que nós, como povo, tá? Aqui falando no geral, não estou falando de adventista, falando povo, olha a condição. Que é chamado pelo seu nome, que é um povo que se humilha diante dele, que ora, que busca a sua face, tá? Quer conhecer o seu caráter. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos, então buscar a face do Eterno e sair, deixar e voltar dos seus caminhos errados, dos seus maus caminhos. Aí, se fizermos isso, então, ele diz: eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é condicional. Essa história de que fala, porque amanhã à noite, olha, hoje à noite, não, hoje é segunda noite, viu? O culto, a live é segunda noite. Ah, isso é relevante. Não é. Não é. Sabe por quê? Porque dentro desse conceito de voltar dos seus maus caminhos, como é, gente, que a gente faz lá o culto do pôr do sol, tudo certo, feliz sábado, mas se tu anunciar que vai ter algo, e é nas primeiras horas do sábado, ou no sábado à noite, é uma confusão. Não, não é sábado à noite, não, é sexta, porque você foi falar que é sábado, você entende por que que a gente precisa voltar aos marcos antigos? Porque a gente precisa estar acordado para esses detalhes que fazem a diferença. Isso não é detalhe bobo, não. Isso aí é nada a ver. Você também, agora até isso que corrigir, tem a ver sim, tá bom? E é importante conhecer o calendário, conhecer os meses, para entender. É muito importante. Então, o que eu vou pedir para vocês que estão aqui na sala e que vão assistir depois essa mensagem, tem conhecimento, mas a mente está doutrinada. Sim, exatamente. Para pedir a vocês que estão aqui na sala, que vão ouvir essa mensagem depois, orem por isso, para que a gente tenha esse momento de buscar, para que em breve vamos orar para a gente fazer um sábado de estudo mais detalhado sobre isso, porque é a nossa necessidade conhecer. E o Espírito Santo, no tempo necessário, vai botar na mente para a gente defender a nossa fé pura, a emuná verdadeira, aquilo que a gente já viu. Ele vai lembrar vocês. Como é que ele vai me lembrar algo que eu nunca vi? É possível? É claro que é. Mas é importante que a gente tenha conhecimento, tá? Onde? Nas escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, para se aprofundar e entender a necessidade urgente de conhecer o calendário de fato, o tempo, desculpa, desculpa, o tempo do eterno, tá bom? O tempo já está avançado, já são 6h09. Alguém gostaria de fazer a oração final? Algum voluntário? É bom a gente conversar, né? Se pudesse, a gente ficava aqui até, um falava um pouquinho, outro falava um pouquinho, e a gente vai aprendendo um com o outro. Então, vamos orar para a gente finalizar. Santo e eterno, maravilhoso, grande, Criador, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nossa oração continua sendo: abre nossos olhos, nossos ouvidos e abre também a nossa boca para que possamos falar dessas verdades, levar a outros com amor, com mansidão.
e principalmente que tenhamos o prazer na oração. Na oração onde aqui mesmo diz que a gente acabou de ler, segunda Crônicas. Meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Por favor, nos fortalece para que possamos fazer isso diariamente. Nos abençoa neste segundo dia da semana, que para nós é desconhecido, mas nos colocamos em tuas mãos, para que tua vontade seja feita, mesmo que não venhamos entender, mas que aceitemos, porque tudo que o Senhor permite é para nossa salvação, para nossa mudança de caráter, para sermos moldados. Por isso nos colocamos como vaso nas mãos do oleiro, para que sejamos refeitos e sermos construídos um vaso novo para a honra e glória do teu nome. Fica com cada um aqui presente, cada família representada, os que vão ouvir esse estudo depois. Continua falando ao nosso coração. Nós permitimos que o Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Visita mais uma vez os enfermos que estão se recuperando de cirurgia, as famílias enlutadas. E obrigada pela tua misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Pedimos essas bênçãos com perdão de todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho, teu único Filho, Messias, te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia e que o Eterno continue nos abençoando. Daqui a pouco eu mando para Bom vocês. dia. Amém. Que o Senhor te Abençoe abençoe e faça e brilhar faça brilhar seu seu rosto em rosto ti, em ti com e com